Então a questão diz o seguinte, aí na figura abaixo estão representados os pontos A, B, C e D sobre o eixo orientado X, sendo o ponto O origem do movimento. Aqui, pessoal, nós temos a representação. A reta apontando para a direita de vocês, isso é o sentido positivo da trajetória. Isso quer dizer que toda vez que eu me mover para a direita, eu estou me movendo no sentido positivo. Aqui nós temos os pontos D, C, A, B e esse O aqui é a nossa origem. Aí a origem. Encontre, letra A de Aurora, as posições dos pontos A, B, C e D. Posição é a localização do ponto em relação à origem. Ou seja, é a distância do ponto à origem. É que se o ponto estiver antes da origem, ele tem uma posição negativa. E se o ponto estiver depois da origem, ele tem uma posição positiva. E se ele estiver sobre a origem, aí a posição é zero. O que significa ser antes? Para saber se é antes ou depois, você tem que olhar o sentido. Olha o sentido aqui nesse exemplo. Portanto, tudo que está à esquerda da origem está antes. Então, quando eu estou aqui no ponto D, eu estou antes da origem. Aí eu vou caminhando, passo pela origem, depois a minha posição vai ser depois da origem. Então, com base nisso, vamos escrever aqui as posições de cada ponto. E lembre-se que posição a gente representa por um S maiúsculo. Então, eu vou escrever a posição do ponto A, eu vou escrever a posição do ponto B. Fazendo isso, então, primeiro, ponto A, vamos procurar o ponto A. Está aqui ele, ó, o ponto A. Ele está antes ou depois da origem? Se está depois da origem, ela tem uma posição positiva. E qual é a distância do ponto A até a origem? 5 metros. Portanto, aqui vai ficar 5 metros positivo. Agora, ponto B. Cadê o ponto B na trajetória? Está aqui o ponto B. O sentido positivo é para a direita. O ponto B está, portanto, depois da origem. Tem uma posição positiva. E qual é a distância do ponto B até a origem? 4 metros até A e de A até a origem mais 5. Portanto, isso daria 9 metros positivo, pois está depois da origem. Vamos para o ponto C. Cadê o ponto C? Está aqui, ó. Aqui está a origem. Se está antes da origem, a posição é negativa. E qual é a distância da origem até o ponto C? Da origem ao ponto C é 2 metros. Como ele está antes, fica menos 2 metros. Vamos para o ponto D de doce de mamão, com coco. Está aqui ele, ó. Qual é? Ele está antes ou depois da origem? Ah, ele está antes. Se está antes, é negativa a posição. E qual é a distância da origem até o ponto D? Ah, essa distância toda aqui, ó. 3 mais 2, 5. Como está antes, fica, portanto, menos 5 metros. Vamos para a letra B de buchada de bode. O deslocamento de um móvel que parte do ponto C, se ele partiu do ponto C, o ponto C é a posição inicial. E vai ao ponto B, então o ponto B é a posição final. Então vamos lá. O deslocamento a gente representa por ΔS. E o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então vai ficar... E a posição B e a posição C foi feita agora na letra A. Quanto é o SB? Posição B é 9, certo? Então eu coloco aqui. A posição B é 9. Menos, quanto é a posição C? Está aqui, ó. É menos 2. Se é menos 2, eu tenho que colocar um parêntese. Menos 2, para não misturar os dois sinais. Fica, portanto, menos por menos, que dá mais. 9 com mais 2 vai dar 11. 11 metros. Vamos para a letra C de cuscuz com ovo. O deslocamento de um móvel que parte do ponto A é a posição inicial e chega ao ponto D. Se chegou em D, é a posição final. Então, o deslocamento... E essas posições nós temos aqui, ó. A posição D é menos 5. Posição A é 5. Quando um móvel desloca-se no sentido positivo, a gente diz que ele tem um movimento progressivo. Agora, nesse caso do C, ele vai de A para D. Ou seja, ele vai sair do A aqui, ó, e vai para o D. Ele vai andar em sentido contrário ao da trajetória. Quando ele anda em sentido contrário, aí ele tem um movimento retrógrado. E o deslocamento fica negativo. Quanto é a posição de
D. Vamos procurar aqui em cima, está aqui. A posição de D foi menos 5. Menos 5. Menos da fórmula. Quanto é a posição de A? A posição de A é 5 positivo. Mais por menos dá menos 5. O que quer dizer que sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Isso vai me dar 10 metros. Deu negativo, como era de se esperar. Andou em sentido contrário ao da trajetória. Letra D de doce de mamão com coco. O que ele quer aqui na letra D, galera? Ó, o tipo é dizer se é progressivo ou retrógrado, que parte do ponto C, olha aí, e chega no ponto B de bola. Ele está andando no mesmo sentido ou em sentido contrário ao da trajetória? Ele andou no mesmo sentido. E se andou no mesmo sentido, nós temos um movimento progressivo. Deslocamento ficaria positivo. Vamos para a letra E, de escola. Ele pede o quê? Ó? O tipo de movimento, de novo. Só que agora ele disse o seguinte, ó, que parte do ponto A e chega ao ponto D. Opa, saiu de A e foi para D. Ele está se movendo no mesmo sentido ou sentido contrário? Opa, o sentido positivo é para a direita. De A para D ele está andando para a esquerda, está em sentido contrário. E, portanto, eu tenho um movimento retrógrado. Perfeito.